Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso curso de desenho, né, para quadrinhos. É um curso, na verdade, que não é um curso assim, no sentido mais convencional. Sou eu, né, fazendo o que seria um curso meio que completo, né, de coisas básicas para a gente ter noção de como fazer uma história em quadrinhos, desde lá do básico, que é do controle, do traço e tal, sombreamento, até a construção de história mesmo, com storytelling e tudo mais, né? Um curso que basicamente eu reuni um monte de coisa que eu achei na internet, montei uma estrutura que ela tá aqui já nesse documento aqui, né, montadinha e tal, e eu tô fazendo, né? Tô me dispondo a executar e fazer para treinar, praticar e tal, e colocar as coisas meio que esse treino em dia, assim, ficar um pouco mais organizado com essa questão do treinamento para esse fim, que é o quadrinho, e serve também como um incentivo para quem tiver interessado em fazer também e começar por algum lugar, né? Começar seguindo esse modelinho aqui. Eu tenho esse documento, quem quiser, pensei agora, quem quiser me pede aí nos comentários que eu posso mandar esse documento, colocar aí num drive aí, pra vocês poderem acessar também e ir fazendo no ritmo de vocês, né? Eu tô fazendo na medida que eu posso, uma vez por semana tá sendo o meu máximo, assim, de conseguir fazer. E hoje a gente vai entrar nesse módulo 2 que é referente ao desenho e expressão, que são as estruturas básicas aí da figura humana, que é o que todo mundo gosta de desenhar, prefere desenhar, figura humana, né? Então, temos aí alguns exercícios e o objetivo é construir figuras humanas usando formas simples e compreender aí as proporções, né? Que é o que é mais sim, fundamental, né, para quando a gente vai começar a desenhar figura humana, a gente conseguir entender como que estrutura isso, né, como é que organiza isso para sair um desenho bacana. E aqui tem uns exercícios que imagino que vão dar uma ajuda nesse sentido. Então hoje vou fazer só esse exercício número um, que é a construção de bonecos articulados, né? Então desenhar figuras humanas a partir aí de formas geométricas simples, esferas, cilindros e blocos, e testar diferentes poses dinâmicas e ângulos com essa estrutura simplificada. Então, para começar, ao invés de eu sair criando já de cara poses e tal, eu vou fazer o seguinte: vou entrar no Pinterest aqui, vou pegar vou pegar, sei lá, 3 imagens aqui de figuras humanas para usar como referência, tendo essa ideia de fazer essa simplificação, certo? E depois disso criar umas figuras de imaginação da minha cabeça, é, usando essas formas que eu entender que vão ser úteis nessa primeira parte do exercício quando eu estiver fazendo a parte de referência. Então já peguei essa aqui desse senhor aqui. Vou pegar essa aqui como referência. Estou jogando aqui no meu programa que chama Pure Ref, né, que é de referências que a gente joga as imagens lá e consegue acessar depois. E vou pegar, deixa eu ver. Vou pegar esse Mister Músculo aqui só pra ficar um pouco. Cada um ter um shape diferente, um tipo de corpo diferente e tal. Certo? E aí eu vou ir lá pro meu programa para fazer esse exercício. Aí vocês vão ver mais ou menos que eu vou, como que eu vou resolver essa questão aí desse exercício, né? Bom, então começando lá com aquela primeira referência daquele senhor mais velho,
Qual que é a ideia? Vou usar aqui um lápis que eu gosto de usar e acho que isso é importante. Vocês aí que de repente estão usando na verdade em qualquer mídia, né? Seja ela tradicional ou não, ter um material que vocês gostem de trabalhar. Vocês acham que tem uma resposta adequada. Então tem um pincel aqui, que é um lápis, né, no caso, que é o que eu mais gosto de traçar, de fazer o esboço. Porque eu já configurei ele de um jeito, e ele tem uma aparência aqui bem parecida com um lápis de verdade, mas eu gosto da forma como que ele tá respondendo para mim, do jeito que tá configurado. E acho que os meus rascunhos, meus esboços, eles já saem muito melhores só por causa disso, assim. É só por causa desse material. Então tá, então vendo a referência, é, eu não vou colocá-la aqui, mas não importa, né? Porque o que importa é vocês também vão usar, sei lá, a referência que vocês quiserem. É a gente tentar simplificar o que a gente está vendo com formas geométricas simples, né? Então, o básico, né? A gente fazer a cabeça assim, né? Fazer com um círculo ou uma oval e tal. E a gente fazer o tronco aqui, a parte superior, né? O tórax. A gente pode. Enfim, não significa que eu vou dar uma aula e vou mostrar como que faz. Aqui cada um tem que entender o que, que vai ser útil, né, para si nessa hora de fazer esse estudo e fazer esse entendimento de como simplificar essas formas. Então, para mim, o que mais importa é perceber a complexidade da tridimensionalidade, né? Então, quando a gente vê uma foto é uma representação tridimensional. Então, a gente vê o volume e tal. Quando a gente vai traçar, desenhar no papel, a gente, enfim, tem que tentar trazer isso pro nosso desenho também, né? Só que aqui a gente tá trabalhando num meio, né, que a gente tem que simular isso. A gente não tá fazendo uma escultura, né? A gente tá fazendo um desenho. Então a gente tem que simular isso. E a gente sabe que a gente vai simulando isso a partir de perspectiva, né, de escorço, coisas que vão dar uma aparência de tridimensionalidade ao nosso desenho. Se vocês acharem que precisa, por exemplo, como que eu poderia explicar um pouco sobre isso? Aqui a gente consegue entender, né, que o braço dessa pessoa aqui, ela não está, por exemplo, toda no mesmo plano, né? Ou seja, não está totalmente reto, como assim, né? Como se estivesse assim, por causa dessa angulação que o antebraço aqui para o braço está gerando, né? Está apresentando essa angulação, né? Vocês veem que tem como se eu estivesse traçando aqui em linhas, a gente consegue ver esse ângulo aqui. Portanto, há uma diferença de planos, né? Então imagine que aqui, se fossem tubos, né? E por isso a coisa do da forma geométrica, né? Para ajudar a gente a visualizar e entender. Então, se fossem tubos, né? Em vez de um braço, né? Então, reparem que a gente consegue visualizar essa diferença aí de planos por conta da angulação, por conta de uma diferença de largura ou espessura, né? Se esse objeto aqui ele está aumentando de tamanho, então significa que ele pode estar sendo visto em escorço, né? Então essa parte que está mais fina é a que está mais próxima do observador. Então são essas coisas que vão determinar. Mas a verdade é que a gente precisa ter tudo isso assim
uma noção conceitual de tudo isso? Talvez não, né? Como eu estou fazendo aqui a utilização de uma referência, então reparem que eu estou usando simplesmente o que eu estou vendo, né, de referência e simplificando isso através de figuras, né, imagens mais básicas, né, que seguem aí a lógica, né, do próprio desenho, da própria imagem que eu estou vendo. Né? Então é mais uma questão de observação do que do entendimento real do que está acontecendo na lógica aqui da, da perspectiva e tudo mais, tá? Tá sendo uma coisa mais de observação mesmo. E adaptação aqui em relação ao que eu consigo criar para o papel, né? Criar no papel aqui, né? No caso, no desenho. Né? Então, eu geralmente gosto de fazer essas linhas para orientar um pouco a direção dos membros, né? Então, ao invés de já sair fazendo uma forma aqui para a perna, às vezes gosto de colocar já uma linha anterior, né? Previamente, para poder me dar uma noção melhor de para onde que essa linha vai, para onde que eu teria que fazer essa forma aqui, né? Mas é a ideia, se você tiver a manha de fazer já direto, também funciona. O importante não é fazer de um jeito que alguém faça. O importante é entender como que você consegue fazer isso de uma maneira que se torne algo fácil de reproduzir, fácil de refazer, algo que se torne uma linguagem, né, para você, assim. Então, sei lá, aqui temos uma simplificação daquela pose, né? De alguma maneira a gente já tem alguns traços, alguns elementos do tridimensional aqui, né? E que depois seriam lapidados, mas a ideia aqui é só fazer essa primeira construção para ir entendendo como dividir as partes, né? Como que você trabalha a questão dos membros, então como que você vai fazer o braço, como que você vai fazer a perna, essas divisões e conseguindo construir uma figura que esteja proporcional, né? Que tenha uma boa divisão entre as partes aí, certo? Então vamos colocar esse desenho mais aqui pro canto. Vamos fazer a segundo modelo aqui nosso, que já é um homem mais gordinho e tal. E a ideia é a mesma. Então, o que eu geralmente vou fazendo é experimentar também novas maneiras de fazer essas representações para entender o que pode ser mais útil para mim. Eu tenho que tentar guardar essas informações, porque o meu objetivo depois é fazer isso aqui sem a referência, né? Então, como que eu consigo me organizar de uma maneira que ao buscar criar, inventar algo, né? Fazer algo novo e tal, eu consiga fazer isso de uma maneira fluida e que funcione. Então eu gosto de mudar um pouco também a forma de executar para ir percebendo se tem algo que eu posso fazer que possa ser melhor, que pode ser mais útil, que possa funcionar mais. Né? Então aqui, ao invés de fazer com aquelas linhas, estou tentando fazer direto, né? E em vez de fazer linhas mais
retas, tentar fazer uma coisa mais orgânica aqui para variar um pouco o resultado e entender se vale a pena seguir por esse caminho, qual que é o mais interessante para mim, saca? Então, na real, a gente vai entender o que fazer e como fazer fazendo, né? Testando, tentando, não é uma coisa que automaticamente vai ser aplicada, é uma coisa que vai ser percebida e entendida ao longo de uma prática, né? De uma prática e de um teste, né? Tipo, de ver se realmente está funcionando, o que está rolando, né? Então, aqui com a referência fica tudo mais fácil, né? Porque eu consigo ter a dimensão aqui de onde as coisas têm que estar e tal. Ah, e aí eu posso, sei lá, não me preocupar tanto com a parte de criação, né? Porque na verdade já está tudo criado. Agora, quando eu estiver criando, eu tenho que me preocupar melhor, preocupar mais com essa, essa necessidade aqui de fazer a forma ficar bem proporcional e tal. Beleza, então fiz aqui uma outra. Isso aqui, na real, eu nem sei se para todo mundo vai parecer tão simplificado, né? Às vezes tem gente que vai olhar e vai falar, pô, mas isso aí já tá meio difícil, tá meio complexo, não sei se eu consigo fazer isso assim. Acho que é. Cada nível vai ter a sua boa representação, vai conseguir representar bem a forma de alguma maneira, né? Então, não se preocupem tanto. O lance é o desenho que for feito ter alguma simplificação, trazer um pouco daquilo que você está vendo na figura e para você poder ir a partir daí já estruturar e já conseguir desenvolver a sua figura, né, o resto, assim, vamos dizer, o mais desenvolvido da imagem posteriormente, né? Então aqui eu vou fazer aquele último modelo, vou fazer de uma outra forma. Você viu que eu parti fazendo primeiro o tórax, eu acho que é interessante. Ele já ter assim como uma base. E aqui o corpo já tem mais massa, né? Então as formas aqui também elas já são mais avantajadas aqui. Mas eu não estou pensando muito em representar com fidelidade, não. É mais. Deixa eu trazer um pouco mais para baixo. É mais uma preocupação maior em como fazer uma boa simplificação aqui. Para ficar maneiro, mas também ficar útil para eu desenhar depois.
Pronto, então aqui a gente, sei lá, tem um mapeamento, tem uma noção principal aqui das partes, né, da figura. É, não estou pensando muito vamos dizer, na fidelidade da, do desenho em relação à referência, né? Apenas numa aproximação aqui para que a gente, sei lá, consiga pensar em maneiras de como fazer essa estruturação quando a gente quiser criar o nosso personagem, criar nossa figura e tal, ter uma maneira, uma metodologia aqui para seguir na hora de criar, tá? Então, vou colocar os três exemplos aqui e agora é a parte da gente fazer essa criação, né? A gente pegar e fazer umas três poses aqui, sem usar referência nenhuma, apenas usando essas maneiras aqui que a gente treinou. Então, vocês reparem que são maneiras diferentes, né? Assim, tem estilos um pouco diferentes. É, E vocês, a partir daí, vamos supor, aqui eu tô fazendo só três, mas a ideia é vocês fazerem isso, a gente, né? Fazer isso assim largamente, fazer bastante. E com isso a gente vai aprender como fazer, né? Como estruturar, como que é melhor pra gente, o que a gente acha que funciona mais e tal. E a gente vê, a gente vai perceber, né? A gente vai perceber o que tá rolando, o que tá funcionando melhor. E aí depois a gente vai saber melhor como proceder nessa parte de criação, né? Na hora que a gente estiver criando e tal. Então agora entra a parte mais de imaginação, né? Então a gente vai partir daquilo que a gente já estudou e já aprendeu, né? Sobre o nosso processo e tal. A gente vai tentar criar alguma coisa que funcione da mesma maneira, né? Então é isso. Agora eu vou fazer aqui um boneco tipo esse que vai ter essa mesma maneira de estruturação, né? A partir da forma que eu acho que eu consigo produzir melhor, né? Que eu acho que eu consigo ter uma melhor visualização desse, desse aspecto em que a figura precise estar, né? Em relação à pose, em relação ao movimento e tudo mais, né? Eu sinto que com essas linhas aqui eu consigo ter uma noção melhor de, de proporção e direção dos membros, tá? Então, sem elas eu fico um pouco perdido. Então, é uma questão aí de ver como funciona para você. E aí eu consigo entender melhor como fazer ah, os membros em si, né? Os braços, as pernas e tal, quando eu tenho a direção assim da- desse membro em questão já definido anteriormente com alguma linha que seja, né? Então aqui, bom, não estou pensando em nada muito complexo para pose, né? Como eu falei, é uma questão também dessa prática, né? Conforme a gente vai realizando, imagino que isso vai saindo de uma maneira mais
natural e tal, ficando mais interessante. Então, o que a gente, por exemplo, precisa perceber em que a gente precisa melhorar, em que a gente precisa, o que a gente precisa desenvolver quando a gente está realizando esses exercícios, né? Então, quando você está fazendo, você já vai descobrindo quais são as suas limitações, o que é que está rolando com mais dificuldade, né? Seja tecnicamente, seja às vezes de recurso, de material e tal. E é isso você vai colocando como novos objetivos de aprendizagem, né? Então, no meu caso, eu tenho a noção de que eu tenho uma dificuldade ou uma não naturalidade, né, de inventar, né, na parte de imaginação mesmo, né? Então, eu tenho uma espécie de branco, assim, né? Na hora de, por exemplo, vou criar uma pose aqui. Eu fico sem saber exatamente o que seria legal de fazer, então eu acabo fazendo tudo meio, sei lá, sem pensar muito. Então vou tentar mudar isso já nessa segunda, nesse segundo exemplo. Já vou tentar imaginar algo e tentar fazer a partir daí. Então, por que fazer uma coisa assim tão convencional, paradão assim, né? Vou tentar jogar uma coisa mais expressiva mesmo, né? Tentar fazer algo um pouco diferente para ver como que sai. Então, o desenho no quadrinho necessariamente a gente vai necessitar imaginar constantemente, né? Pelo fato de que as nossas cenas, né, das nossas histórias, elas estão sendo criadas a partir de cenas que a gente está também criando e tal. Então não é nada que você vai encontrar pronto, né? Você vai buscar criar essas imagens aí. Então é muito importante a gente ter essa capacidade, né, de imaginar muito bem o que está sendo sugerido aí na nossa história, na nossa cena, né? Então, é uma parada que a gente, sei lá, quando fica mais focado em estudar, a gente acaba deixando um pouco isso de lado, né? Essa coisa, tipo, da criatividade mesmo, da imaginação. Mas é algo que, percebendo que precisa ser resolvido, então tem que se buscar ir atrás disso e compensar, né? E equilibrar aí. Tem que ser capaz de fazer essa construção. Então, pô, tô tentando fazer um negócio aqui, eu tô imaginando como se tivesse uma mesa aqui, tá? Assim, que ele tá com os braços apoiados nela e tal. E mas aí para fazer o resto do corpo também tô imaginando que como se essa mesa fosse transparente, desse para ver através dela. Mas para poder sair um pouco também da minha zona de conforto aqui, né? Fazer uma coisa simplesmente básica para tentar já cumprir esse papel do exercício que é imaginar, né? Tentar fazer uma, uma figura aqui usando essa simplificação, mas que tenha um mínimo aqui de criatividade aqui, né? Que saia um pouco do convencional, né? Então, independente se está muito certo ou não, é só para a gente ir aquecendo, só para a gente ir treinando e tal.
para a gente ir sabendo e entendendo o que que precisa apurar, né? O que precisa melhorar para na hora do vamos ver mesmo, isso já não ser mais um problema, né? Aqui é só teste mesmo, só estudo. Mas já assim, senti que fiz algo um pouco mais ousado aqui nessa segunda, né? Então já valeu a pena pelo, pelo empenho aí, pelo esforço, né? E então vamos por uma última aqui. Vamos pensar alguma coisa, de tentar puxar alguma coisa de memória também, que tenha a ver com algum movimento que eu possa recorrer aqui, né? A memória e tal. Ah, hoje eu vi umas pessoas jogando vôlei e aí tinha uns movimentos interessantes, né? Do saque e tal. Vamos ver se eu consigo fazer algo assim. Ah, pô, maneiro. Então, é, lógico que, assim, nas tentativas de. Quando eu tô fazendo uma ilustração também, né? Não só pro quadrinho, eu acabo recorrendo a referência e tal, porque não que. Nem, por exemplo, não pra necessariamente copiar a referência, mas para dar aquele suporte moral, assim, né? Que você fala, pô, vou fazer um negócio, quero que fique bem ajeitadinho, né? Então, sei lá, se eu tivesse, quando eu estou fazendo um trabalho que eu tenho que, por exemplo, fazer um desenho que vai usar uma pose de alguém lançando uma bola para cortar, né, necessariamente, aí eu pego uma referência até para me dar essa segurança, assim, de que eu não estou fazendo algo muito errado, né? Tipo, ver mais ou menos como que é o apoio aqui do pé e tal, das pernas e tal, né? Então ter essa tranquilidade de que você está acertando aqui. Mas para esse intuito aqui de construção de um repertório, entendeu? Para você ganhar essa segurança mais pela experiência do que pela referência, é importante desencanar um pouco disso, saca? E fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui só pela ideia mesmo e pela prática em si do que pelo resultado. Porque aqui a gente vai, de novo, entendendo o que precisa ser desenvolvido, né? Então eu tenho, claro, quais os pontos aqui que eu preciso ganhar mais segurança, né? Tipo, e de que forma que isso vai ser feito? Pô, se eu pegar e mantiver uma frequência de tentar desenhar essas poses, né? Igual acontece, né? De você fazer uma observação, ah, começar a observar as pessoas na rua e falar, pô, vi um cara jogando uma bola, ou tipo, passei em frente ao barbeiro, vi o rapaz lá cortando o cabelo, tava mais ou menos assim. O rapaz passeando com o cachorro na rua, ele tava mais ou menos assim. Ficar tentando buscar isso na memória e começar a tentar fazer isso de cabeça, você vai começar a desenhar melhor, né? Você vai começar, tipo, a aperfeiçoar esse desenho final e vai começar a ficar mais seu, né? Esse resultado final, ele vai ficar mais com a sua cara, porque você vai começar a construir,
essa linguagem do desenho, né? Que eu acho que é o que a gente quer quando a gente pensa em quadrinho e tal. Ilustração também, mas em quadrinho, principalmente, que a gente precisa manter uma constância do estilo, né? E da forma ao longo da história, história toda. Então acho que eu acho, e eu tô falando bem, eu acho mesmo, porque é uma coisa que que eu tô construindo junto aqui com vocês. Que eu acho que é o que vai se construir com essa prática, né? É interessante ter essa primeira etapa aqui, né? Que foi feita dessa forma, né? Com o uso da referência e tal. Você vê que o desenho ele fica mais bonitinho, né? Ele tá mais bem acabadinho. Em compensação, esse que foi feito mais livremente aqui, ele tá mais menos definidinho, né? Você vê que ele tá mais tem um quê um pouco mais de, sei lá, né? Enfim, dá pra ver que não tá tão perfeitinho, mas é aqui que é onde que tá a realidade do meu trabalho, né? Enquanto ilustrador aqui, sei lá, desse possível quadrinho que vai ser feito. Então, se eu quero que isso aqui fique mais parecido com aquilo lá, eu tenho que tratar de conseguir ter essa naturalidade enquanto eu estiver criando, né? Então é isso. Acho que o que eu aprendi hoje, né? Então vou compartilhar com vocês o que eu aprendi. Aprendi o seguinte, que se eu quiser ter um desenho mais interessante, mais solto da figura humana, eu tenho que desenhar mais isso aqui de cabeça, desenhar essas poses e tal, puxando pela memória, porque isso vai me forçar a memorizar melhor as coisas que eu já vi, né? Prestar mais atenção e com essa memorização, provavelmente esse desenho vai ficar mais interessante. Tá certo? Então esse é o nosso trabalho de hoje. É, fica por aqui, eu acho que já tem bastante coisa. Vou dar sequência para os próximos exercícios desse módulo na semana que vem, provavelmente, e trazer mais, sei lá, reflexões aí sobre como isso que eu concluí agora vai refletir nas próximas etapas, tá certo? Então é isso, galera. Obrigado aí por vocês terem acompanhado. Espero que vocês façam alguma coisa junto também e compartilhem aí como que está sendo para vocês, qual o resultado que vocês estão alcançando e qual o objetivo também que vocês querem alcançar, né, no futuro aí com esses estudos. Beleza? Então, obrigado e falou. Tchau, tchau.